Egito. Tem vários vídeos anteriores a esse que mostra a história. Inclusive eu vou separar, vou fazer uma playlist, uma sériezinha detalhada só tratando sobre esse assunto de José no Egito. Mas no canal estão lá já postados vários vídeos falando sobre a vida de José, todos os acontecimentos da vida de José, até o vídeo anterior que foi Jacó emigra para o Egito. E agora Jacó está se estabelecendo, vai morar no Egito. Versículo 1. José foi dar as notícias ao faraó. Abre aspas. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Não sei porque o número 5. Eu sei que 5 é o número da graça. Eu sei que José é um tipo de Cristo. E sei que o Egito é um tipo do sistema religioso com os seus líderes, né? O faraó é um tipo aqui de um líder da religião comum. Mas por que de 5 eu não sei. Só sei que depois, versículo 2, depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Qual é a ocupação de vocês? Eles lhe responderam: teus servos são pastores como os nossos antepassados. Nós seguimos a profissão dos nossos pais. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos. Não era a ideia ficar 400 ou 100 ou 50 anos. A ideia era que depois que passasse aquela fome, a terra lá em Canaã voltasse a reverdecer, ficar verde, etc. e tal, voltar para lá. Mas aí o Egito usou os israelitas como mão de obra escrava 450 anos, e aí a terra de Canaã foi habitada por outros povos, e aí deu aquela coisa toda, né? Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Gósen José escolheu, então certamente era o melhor local para se morar naquele tempo, né? Um tipo de lugar, um lugar privilegiado. Então o faraó disse a José: olha, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Tá vendo aí? Gósen é a melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. Eu expliquei que eu não tinha lido isso aqui, li, mas não estava lembrado aqui. Dei umas 2 lidas antes de fazer o vídeo. Melhor parte da terra, deixe-os morar em Gósen. E se você vir que alguns deles são competentes, têm alguma aptidão, coloque-os como responsáveis por meus rebanhos. Se você acha que alguns desses seus irmãos têm um dom como você, José, faça isso. Com certeza vai ser bom para os rebanhos do faraó. Coloque-os como responsáveis por meus rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Esse abençoou aqui no rodapé tem saudou o faraó. Só que a saudação dos hebreus era tipo uma bênção, né?
eu vos abençoo, ó poderoso faraó, o Deus de Israel te ajude, tenha misericórdia, etc. e tal. Então é um tipo de saudação, bênção. É o que eu entendi aqui. Eu não sou expert não, mas é o que o meu entendimento. Então Jacó abençoou, aquela saudação, tipo uma bênção. O faraó, e este lhe perguntou: quantos anos o Senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos, são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados, porque eles viveram muito. Lá aqui já estava caindo, como o Eterno falou, que o homem viveria no máximo 120 anos, mas os outros viveram muito mais. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito. Eu disse a vocês. Eu disse que foi um lugar especial que José escolheu para botar os seus parentes na melhor parte da terra das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número dos filhos de cada um. Inicialmente, foi bom. Essa ida para o Egito inicialmente foi um livramento, só que depois virou um tormento. Com o decorrer da leitura vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas aqui tá mil maravilhas. Eu estou no prédio de 2 milhões, apartamento de 2 milhões de reais. Eu estou com o carro na garagem. A minha vida está indo de vento em popa. Está tudo dando certo. Que maravilha. Glória, glória, aleluia. Só que você tem que se precaver para os tempos difíceis. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Você tem que cuidar, porque os tempos difíceis virão, as vacas magras virão. Vamos agora ao versículo 13. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era grande. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã acabou, todos os egípcios foram suplicar a José: dai-nos comida, não nos deixes morrer só porque o nosso dinheiro, a nossa prata acabou. Vai nos abandonar, José? E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes o trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O negócio aqui é sério. José vai dominar o Egito todo. Vai entregar ao faraó. A chave, o poder ao faraó depois. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Chegou a uma condição: seremos escravos do faraó. Chegou, a fome faz isso.
A fome humilha. A fome faz a pessoa chegar a esse ponto. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada, sem ninguém. Lamentável. Chegou a um ponto lamentável mesmo, um extremo, essa seca no Egito. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou, está aqui, ó, a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito, no campo e nas cidades. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes. Aqui vai aparecer o imposto aqui, ó. É a primeira vez que eu vejo aqui na Bíblia, desde o Gênesis, desde a criação, aqui vai ter uma taxação. Acho que é a primeira vez que aparece imposto. Ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Além da escravidão, além de serem servos, ainda vão pagar imposto. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, a fome, meu senhor, tu nos salvastes a vida, e salvou mesmo. Visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. É preciso trabalhar, é preciso economizar, é preciso armazenar. Seguir o exemplo de José e não esse outro lado aqui. Ser cabeça e não ser cauda. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó, é imposto. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Jacó está se preparando para ser recolhido. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Goza. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Foi daí que começou a preocupar o faraó seguinte, e aí surgiu aquele período de que eles tiveram que trabalho forçado. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte e da sua partida, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto com eles. Na caverna de Maquipela foi que Abraão comprou, né, se eu não estou enganado. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Então depois, ele já cansado, idoso, já
curvou-se em seu, apoiado em seu bordão. Amém. Terminamos de ler o capítulo 47 do livro de Gênesis. Shalom, Adonai. Amém.